Eu falo 9 idiomas. A menina judia disse orgulhosa. O milionário ri, mas fica em choque. Olha só quem apareceu aqui. David Steinberger riu alto enquanto observava a menina de 14 anos parada na entrada do salão principal da Wealth Max Corporation. A filha da faxineira que pensa que pode participar do nosso programa de estágio para jovens talentos. O eco da risada cruel de David preencheu todo o ambiente luxuoso do 47º andar, onde dezenas de adolescentes de escolas particulares caras aguardavam nervosamente suas entrevistas para o programa de estágio mais concorrido de Manhattan. Raquel Goldstein sentiu todas as cabeças se virarem em sua direção, mas manteve-se estranhamente calma. Raquel tinha apenas 14 anos e jamais imaginou que estaria ali, competindo com filhos da elite de Nova York por uma oportunidade que poderia mudar completamente sua vida. Sua mãe, Sarah, trabalhava como zeladora noturna no prédio há 6 anos, limpando os escritórios dos mesmos executivos que agora olhavam com desprezo mal disfarçado. Sério, garota? David continuou, ajustando seu relógio Rolex de $80 mil. Você realmente acredita que alguém como você tem alguma chance aqui? Este programa é para jovens excepcionais, não para. Ele gesticulou vagamente em direção a ela. Casos de caridade. O silêncio no salão era ensurdecedor. Os outros candidatos, todos vindos de Dalton School, Horace Mann e outras instituições de prestígio, observavam a cena com uma mistura de curiosidade e constrangimento. David Steinberger, aos 52 anos, era o herdeiro multimilionário do império imobiliário Steinberger Associates, e sua arrogância era tão conhecida quanto sua fortuna de $800 milhões. Mas havia algo na postura de Raquel que David não conseguia decifrar. Durante anos trabalhando naquele prédio durante as madrugadas, ela havia observado silenciosamente as reuniões através das portas de vidro, absorvendo conversas em idiomas diferentes, memorizando apresentações corporativas inteiras enquanto fingia estar apenas passando pano no chão. Desculpe, senhor, Raquel respondeu, sua voz firme apesar da humilhação pública. Mas o anúncio do programa dizia que era aberto para todos os estudantes do ensino médio de Manhattan, independentemente da escola. Tecnicamente, sim, David deu de ombros, desfrutando visivelmente do desconforto da situação. Mas vamos ser realistas aqui. Você acha que tem as qualificações necessárias para competir com esses jovens? Ele apontou para os outros candidatos. Eles falam múltiplos idiomas, têm tutores particulares, viajaram pelo mundo inteiro. David se levantou de sua cadeira executiva e caminhou em direção a Raquel como um predador cercando sua presa. Deixe-me fazer uma pergunta simples. Quantos idiomas você fala? E por favor, não conte o inglês mal falado das escolas públicas. Os outros candidatos riram nervosamente, alguns tirando fotos discretas com seus celulares para postar nas redes sociais mais tarde. Raquel podia sentir o calor da humilhação subindo pelo rosto, mas havia algo diferente em seus olhos, uma faísca que David estava longe de compreender. Além disso, David continuou, claramente saboreando cada momento. Este estágio requer interações com clientes internacionais. Precisamos de jovens que possam representar nossa empresa em qualquer lugar do mundo. Você já saiu de Manhattan alguma vez na vida? Foi então que Raquel respirou fundo, seus olhos percorrendo o salão cheio de adolescentes privilegiados que a olhavam com superioridade. Durante anos, enquanto sua mãe limpava aqueles escritórios, ela havia estudado em cada biblioteca pública da cidade, utilizado cada aplicativo gratuito de idiomas disponível, assistido a cada vídeo educacional online que conseguia encontrar. Na verdade, ela disse com uma tranquilidade que surpreendeu até mesmo a si mesma, eu falo 9 idiomas fluentemente. O riso de David parou abruptamente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Ele piscou várias vezes, processando o que acabará de ouvir. O salão inteiro ficou em silêncio total. 9 idiomas, ele repetiu, sua voz perdendo parte da confiança anterior. Você está brincando comigo? Inglês, hebraico, árabe, mandarim, russo, alemão, francês, italiano e português, Raquel enumerou calmamente, pronunciando cada idioma com a fluência perfeita de uma nativa. Posso demonstrar qualquer um deles, se o senhor quiser. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era mais constrangimento, era choque puro. David Steinberger, que havia passado a vida inteira usando sua riqueza para intimidar outros, estava sendo confrontado por uma adolescente de 14 anos que acabará de revelar habilidades que ele jamais possuiria, mesmo com todos os seus milhões. Um dos candidatos sussurrou para o amigo. Espera, ela falou árabe.
Meu tutor particular de $500 por hora disse que árabe era impossível de aprender sem viajar para o Oriente Médio. Raquel manteve-se firme no centro daquele salão onde o preconceito e o privilégio reinavam supremos, como quem guarda um segredo ainda mais poderoso do que qualquer um deles poderia imaginar. Porque o que nenhum deles sabia era que aquela demonstração de habilidades linguísticas era apenas a ponta do iceberg de tudo que ela havia absorvido durante anos de observação silenciosa naquele mesmo ambiente. Se você está gostando dessa história de superação contra o preconceito, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que David descobriria sobre Raquel nas próximas horas faria sua humilhação inicial parecer apenas um aquecimento para a lição mais cara de sua vida privilegiada. David piscou várias vezes, como se estivesse tentando processar uma equação matemática impossível. 9 idiomas. Uma garota de 14 anos, filha de uma zeladora, acabará de afirmar que dominava mais línguas do que ele conseguiria aprender em 10 vidas inteiras, mesmo com toda sua fortuna. Você está mentindo, ele declarou, sua voz recuperando parte da arrogância anterior. Não é possível. Uma pessoa da sua situação simplesmente não tem acesso a esse tipo de educação. Raquel manteve-se calma, mas algo perigoso brilhou em seus olhos. Quer que eu prove, Sr. Steinberger? Claro que quero, David riu, voltando para sua cadeira executiva. Vamos ver essa encenação. Fale alguma coisa em, digamos, mandarim. E não venha com Niao que qualquer turista conhece. Raquel respirou fundo e começou a falar em mandarim fluente, sua pronunciação impecável ecoando pelo salão silencioso. Ela recitou um poema clássico de Li Bai sobre persistência diante da adversidade, cada palavra pronunciada com a precisão de quem havia passado anos estudando não apenas o idioma, mas sua cultura profunda. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. 2 dos candidatos da elite haviam tido aulas particulares de mandarim e conseguiram entender fragmentos suficientes para perceber que Raquel não estava apenas falando o idioma, ela estava dominando completamente. Coincidência, David murmurou, claramente abalado, mas determinado a manter sua posição superior. Qualquer um pode memorizar algumas frases. Que tal árabe? Aposto que você nunca nem viu o alfabeto árabe na vida. Foi então que Raquel fez algo que ninguém esperava. Ela se dirigiu até o quadro branco na parede e começou a escrever em árabe, suas mãos movendo-se com a elegância de quem havia praticado aqueles caracteres milhares de vezes. Enquanto escrevia, traduziu simultaneamente para o inglês. Esta é uma citação de Khalil Gibran, ela explicou, terminando a escrita. A generosidade não está em me dares algo de que preciso mais do que tu, mas em me dares aquilo de que tu precisas mais do que eu. David sentiu algo estranho acontecendo em seu estômago. Não era apenas surpresa, era o primeiro vestígio de algo que ele não sentia há décadas, insegurança genuína. Como era possível que esta garota, cuja mãe limpava banheiros corporativos, tivesse acesso a conhecimentos que custavam fortunas para ser adquiridos? Onde diabos você aprendeu tudo isso? Ele perguntou, sua máscara de superioridade começando a escorregar. Na biblioteca pública de Manhattan, Raquel respondeu simplesmente. Seção Internacional, 3º andar. Eles têm programas gratuitos de conversação em 15 idiomas diferentes, todos os dias da semana. Enquanto minha mãe trabalhava aqui durante as madrugadas, eu estudava lá durante as tardes. A revelação atingiu David como um soco no estômago. A biblioteca pública. Programas gratuitos. Enquanto ele gastava milhares de dólares em tutores particulares para seus próprios filhos, que mal conseguiam manter uma conversa básica em espanhol, esta garota havia construído um arsenal linguístico utilizando recursos que ele nem sabia que existiam. Isso é ridículo, ele explodiu, levantando-se abruptamente. Você quer me fazer acreditar que uma biblioteca pública oferece educação melhor do que as escolas mais caras de Manhattan? Não melhor, Raquel corrigiu calmamente. Apenas mais acessível para quem realmente quer aprender. A diferença é que eu precisava aprender. Vocês só queriam ter mais uma linha no currículo. A observação cortou fundo. David olhou ao redor do salão para os outros candidatos, jovens mimados que nunca haviam precisado lutar por nada na vida, que tratavam a educação como mais um acessório de luxo para impressionar em festas de sociedade. Sabe de uma coisa? David disse, sua voz assumindo um tom venenoso. Mesmo que você fale 100 idiomas, isso não muda o fato de que você não pertence aqui. Este programa é para jovens que entendem o mundo dos negócios, que cresceram em ambientes de sucesso. Você pode falar todas as línguas que quiser, mas nunca vai entender como funciona o poder real. Raquel sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no salão. Era um sorriso pequeno,
mas havia algo nele que fez David se sentir inexplicavelmente nervoso. Sr. Steinberger, ela disse, sua voz adquirindo uma qualidade diferente. O senhor já ouviu falar da teoria dos jogos? Economia comportamental? Ou será que para o senhor mundo dos negócios significa apenas herdar um patrimônio construído pelo avô? O silêncio que se seguiu foi absolutamente mortal. David sentiu seu rosto queimar de humilhação. Esta garota de 14 anos acabará de questionar não apenas seu conhecimento, mas a legitimidade de toda sua posição social. Como você se atreve? Ele começou, mas Raquel o interrompeu. Durante os últimos 3 anos, enquanto minha mãe limpava este escritório, eu observei suas reuniões através das portas de vidro, ela disse calmamente. Vi como o senhor trata funcionários, como toma decisões, como conduz negociações. Também vi os resultados dessas decisões nos relatórios financeiros que ficam sobre sua mesa. David sentiu o sangue drenar de seu rosto. Você estava me espionando? Estava aprendendo, Raquel corrigiu. E sabe o que descobri? Que riqueza herdada não é sinônimo de competência empresarial. Na verdade, é quase sempre o oposto. Os outros candidatos observavam a cena com uma mistura de fascínio e terror. Nunca haviam presenciado alguém desafiando David Steinberger tão diretamente, muito menos uma adolescente da classe trabalhadora. Isso é o suficiente, David declarou, sua voz tremendo de raiva. Você está desqualificada. Saia da minha empresa agora, antes que eu chame a segurança. Raquel permaneceu exatamente onde estava. Baseado em quê? Demonstrei proficiência em múltiplos idiomas, conhecimento de teorias econômicas avançadas e observação prática do ambiente corporativo. Quais são exatamente os critérios para desqualificação? David abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Pela primeira vez em décadas, ele não tinha uma resposta. Pior ainda, ele sabia que todos no salão estavam percebendo sua inadequação intelectual sendo exposta por uma criança. Mas o que David não sabia era que Raquel ainda estava apenas aquecendo. Durante anos de observação silenciosa, ela havia absorvido muito mais do que idiomas e teorias econômicas. Havia descoberto segredos sobre as práticas comerciais questionáveis da família Steinberger que poderiam destruir muito mais do que apenas o ego inflado de David. Ali, no centro daquele salão onde a arrogância e o privilégio reinavam absolutos, Raquel mantinha-se firme como quem possui informações capazes de transformar humilhação em vingança e preconceito em justiça. Porque o que nenhum deles imaginava era que a verdadeira demonstração de poder estava apenas começando, e que subestimar uma jovem que havia sobrevivido anos na invisibilidade social seria o erro mais caro que David Steinberger cometeria em toda sua vida privilegiada. Você quer saber sobre critérios? David rosnou, sua face vermelha de humilhação. Vou lhe dar critérios bem claros. Este programa é para jovens que entendem hierarquia social, que sabem respeitar a autoridade. Você acabou de demonstrar que não possui nenhuma dessas qualidades. Raquel permaneceu imóvel, mas algo mudou em sua postura. Durante anos observando aquele ambiente, ela havia aprendido que homens como David interpretavam calma como submissão. Era um erro que ela estava prestes a explorar completamente. Entendo perfeitamente a hierarquia aqui, Sr. Steinberger, ela respondeu com uma serenidade que fez alguns candidatos trocarem olhares nervosos. O senhor está no topo porque herdou uma fortuna construída por outras pessoas, e usa essa posição para intimidar quem considera inferior. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma voz inesperada. Interessante observação sobre estruturas sociais baseadas em capital herdado versus meritocracia. A voz veio da entrada do salão, onde um homem elegante de aproximadamente 60 anos observava a cena com interesse genuíno. Professor Jonathan Mitchell, Harvard Business School. Vim observar o processo seletivo a convite do conselho. David empalideceu instantaneamente. Professor Mitchell era uma lenda no mundo acadêmico, autor de dezenas de livros sobre liderança e ética empresarial. Sua presença ali não havia sido anunciada, e claramente David não estava preparado para ter um observador externo presenciando sua demonstração de preconceito. Professor Mitchell, David gaguejou, tentando recuperar a compostura. Não esperávamos. É uma honra tê-lo aqui. A honra é minha, Mitchell respondeu, seus olhos ainda focados em Raquel. Especialmente para presenciar uma discussão tão esclarecedora sobre dinâmicas de poder no ambiente corporativo moderno. Raquel sentiu uma pontada de esperança. Durante seus anos de estudo solitário, havia lido todos os livros de Mitchell disponíveis na biblioteca. Suas teorias sobre liderança autêntica eram exatamente o que ela havia observado na prática durante anos naquele escritório.
Na verdade, Mitchell continuou, dirigindo-se diretamente a Raquel, sua observação sobre hierarquias baseadas em mérito versus privilégio hereditário ecoa teorias que discuto em meus cursos de MBA. De onde você conhece esses conceitos? Principalmente de seus livros, professor, Raquel respondeu, sentindo David estremecer ao lado. Li The Authentic Leader na biblioteca pública no ano passado. Mitchell sorriu genuinamente. E o que achou da teoria sobre inherited incompetence, a tendência de herdeiros demonstrarem menor capacidade de liderança? Raquel olhou brevemente para David antes de responder. Acho que é uma teoria que se confirma diariamente no mundo corporativo, professor. Quando o sucesso é herdado, não desenvolvido, geralmente vem acompanhado de uma necessidade excessiva de validação através da humilhação de outros. A resposta era uma facada elegante e precisa. David sabia que estava sendo dissecado intelectualmente por uma adolescente de 14 anos na frente de um dos acadêmicos mais respeitados do país. Fascinante, Mitchell murmurou, fazendo anotações em um pequeno caderno. E qual sua perspectiva sobre responsabilidade social corporativa em relação à mobilidade social? David deveria conseguir responder essa pergunta fluentemente, considerando sua posição. Em vez disso, ficou em silêncio, percebendo que qualquer coisa que dissesse seria imediatamente comparada com a articulação de Raquel. Acredito que as corporações têm o poder, portanto, a obrigação moral de quebrar ciclos de desigualdade, Raquel respondeu. Quando uma empresa escolhe contratar apenas pessoas de determinados círculos sociais, está perpetuando sistemas que limitam tanto o potencial humano quanto a própria inovação. Sr. Steinberger, Mitchell disse, virando-se para David com uma expressão que conseguia ser cortês e devastadora simultaneamente. Como você avaliaria a performance desta candidata até agora? David abriu e fechou a boca várias vezes. Qualquer resposta negativa seria transparentemente baseada em preconceito. Qualquer resposta positiva seria admitir que havia sido superado por uma adolescente. Ela demonstrou alguns conhecimentos interessantes, ele finalmente murmurou. Interessantes, Mitchell repetiu, como se experimentasse o sabor da palavra. Uma descrição notavelmente moderada para alguém que demonstrou fluência em 9 idiomas e compreensão avançada de teoria econômica. Durante esta conversa, Raquel havia notado algo importante. Os outros candidatos, jovens da elite que até minutos antes a olhavam com desdém, agora observavam com algo que parecia respeito misturado com nervosismo. Pela primeira vez, eles estavam percebendo que talvez não fossem os candidatos mais qualificados na sala. Diga-me, Sr. Steinberger, Mitchell continuou, quantos idiomas você fala fluentemente? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. David havia passado a última hora tentando diminuir as habilidades linguísticas de Raquel, e agora estava sendo forçado a admitir suas próprias limitações. Inglês e um pouco de francês, ele confessou, sua voz quase inaudível. Um pouco de francês, Mitchell repetiu. E considera essa base adequada para uma empresa que opera internacionalmente. Raquel assistiu a toda a cena com uma mistura de satisfação e algo parecido com pena. Pela primeira vez em sua vida, estava presenciando um homem poderoso sendo submetido ao mesmo tipo de escrutínio humilhante que ele regularmente infligia a outros. Mas ela também sabia que esta era apenas a primeira vitória em uma guerra muito maior. David Steinberger não era o tipo de homem que aceitaria ser humilhado publicamente e simplesmente seguiria em frente. Ele tentaria se vingar, tentaria encontrar maneiras de destruir suas chances. O que David não sabia era que Raquel havia passado anos se preparando para exatamente esse tipo de confronto. Durante todas aquelas noites enquanto sua mãe limpava aqueles escritórios, ela não havia apenas estudado idiomas. Havia também documentado cuidadosamente práticas comerciais questionáveis e conversas que nunca deveriam ter acontecido na frente de uma zeladora invisível. Ali, no centro daquele salão onde o privilégio e a competência real estavam sendo separados pela primeira vez em décadas, Raquel mantinha-se firme como quem possui não apenas inteligência superior, mas também informações que poderiam transformar aquela humilhação inicial em algo muito mais devastador. Porque enquanto David havia subestimado completamente a garota que considerava inferior, ela havia estado observando, aprendendo e coletando evidências para um confronto que estava apenas começando a revelar seu verdadeiro alcance destrutivo. Sabe de uma coisa, Sr. Steinberger? Raquel disse calmamente, retirando um pequeno gravador digital de sua mochila escolar. Durante todos esses anos observando suas reuniões, aprendi que empresários bem-sucedidos sempre documentam tudo. Então decidi seguir esse exemplo. O sangue drenou completamente do rosto de David. O que é isso?
São 3 anos de gravações, Raquel respondeu, colocando o dispositivo sobre a mesa onde todos podiam ver. Conversas que aconteceram neste escritório enquanto minha mãe invisível limpava ao redor. Conversas sobre evasão fiscal, contratos fraudulentos com a prefeitura, subornos para conseguir licenças de construção. Professor Mitchell se inclinou para a frente, seu interesse acadêmico agora transformado em algo muito mais sério. Essas são acusações bastante graves, jovem. Não são acusações, professor. São fatos documentados. Raquel retirou uma pasta de sua mochila, organizada com a precisão de um advogado experiente. Tenho cópias de e-mails que o Sr. Semberger imprimiu e esqueceu na impressora, fotografias de documentos que ficavam sobre sua mesa, registros de transferências bancárias para contas offshore. David estava visivelmente tremendo agora. Você não pode ter. A conta nas Ilhas Cayman sob o nome de sua ex-esposa. Raquel perguntou inocentemente. Banco Internacional Trust, conta número 847392B? Ou prefere que eu mencione os 12 milhões de dólares em impostos não declarados dos últimos 5 anos? O silêncio no salão era ensurdecedor. Os outros candidatos observavam a cena com uma mistura de horror e fascínio, percebendo que estavam presenciando a destruição completa de um dos homens mais poderosos de Manhattan. Isso é ilegal, David gaguejou desesperadamente. Você não pode gravar conversas privadas sem consentimento. Na verdade, professor Mitchell interveio com um sorriso frio. No estado de Nova York, apenas uma das partes precisa consentir com a gravação. E tecnicamente, Raquel estava presente durante todas essas conversas como filha de uma funcionária autorizada a estar no prédio. Raquel assentiu. Além disso, whistleblowing sobre atividades criminosas é protegido por lei federal, especialmente quando envolve fraude fiscal que prejudica fundos públicos destinados à educação. David tentou recuperar algum controle da situação. Mesmo que isso fosse verdade, quem acreditaria em uma garota de 14 anos contra mim? Eu tenho advogados, influência, conexões. Tinha, Raquel corrigiu suavemente. Porque 15 minutos antes de chegar aqui, enviei cópias completas de toda essa documentação para o Departamento de Receita Federal, FBI, Procuradoria do Estado de Nova York, e... Ela fez uma pausa dramática, para os jornalistas do New York Times e Wall Street Journal que estão investigando corrupção em contratos públicos de construção. O celular de David começou a tocar insistentemente. Depois o de Mitchell. Em seguida, os telefones de vários outros executivos começaram a vibrar simultaneamente pelo escritório. Aparentemente, Raquel observou com calma sobrenatural. A história já está sendo publicada online. David pegou seu telefone com mãos trêmulas. A primeira ligação era de seu contador, a segunda de seu advogado, a terceira de um jornalista. Seus olhos percorreram rapidamente as notificações de e-mail que chegavam em avalanche. Você destruiu minha vida, ele sussurrou, seu rosto agora completamente cinza. Não, Raquel respondeu com uma dignidade que contrastava brutalmente com o desespero de David. Você destruiu sua própria vida com suas escolhas. Eu apenas documentei essas escolhas e as tornei públicas. Professor Mitchell estava digitando furiosamente em seu telefone. David, acabo de receber uma ligação do Conselho de Harvard. Eles estão revogando imediatamente sua nomeação como membro honorário e cancelando sua palestra na próxima semana. E isso é só o começo, Raquel acrescentou, consultando seu próprio celular. Pelo que vejo nas notícias, o Ministério Público já obteve mandados para congelar suas contas bancárias. A Bolsa de Valores suspendeu as negociações das ações da Semberger Associates, e a prefeitura cancelou todos os contratos em andamento. David se deixou cair em sua cadeira executiva, a realidade de sua situação finalmente atingindo com força total. Em questão de minutos, havia passado de magnata respeitado para criminoso sob investigação federal. Por que? Ele perguntou, sua voz quebrada. Por que fez isso? Raquel encarou com uma serenidade que parecia impossível em alguém tão jovem. Porque durante anos assisti você humilhar pessoas trabalhadoras como minha mãe. Vi como você tratava funcionários como objetos descartáveis. Observei você roubando dinheiro público que deveria financiar escolas, hospitais, programas sociais. Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras ressoassem pelo salão silencioso. Mas principalmente porque acreditei que uma pessoa com seu poder e recursos poderia fazer a diferença positiva no mundo, e em vez disso você escolheu usar tudo isso para alimentar seu próprio ego e conta bancária.
Professor Mitchell olhou para Raquel com algo que se aproximava da reverência. Jovem, você tem algum interesse em estudar direito em Harvard? Porque depois do que presenciei aqui hoje, garanto que nossa universidade ficaria honrada em tê-la. David levantou a cabeça bruscamente. Você não pode estar oferecendo uma bolsa para ela. Na verdade, Mitchell sorriu, estou oferecendo muito mais do que isso. Estou oferecendo uma oportunidade para alguém que claramente entende que verdadeiro poder vem com responsabilidade moral. Raquel sorriu pela primeira vez em todo aquele confronto. Muito obrigada, professor. Seria uma honra. Enquanto sirenes de viaturas policiais começavam a soar na distância e elevadores do prédio se enchiam de agentes federais subindo para o 47º andar, David Steinberger permanecia paralisado em sua cadeira, assistindo um império construído sobre corrupção e arrogância desmoronar em tempo real. Ali, no centro daquele salão onde minutos antes reinava o preconceito disfarçado de tradição, uma nova realidade tomava forma. A menina que havia sido subestimada por sua origem humilde estava agora sendo cortejada pela universidade mais prestigiosa do país, enquanto o homem que a havia humilhado enfrentava a perspectiva de anos na prisão federal. Porque às vezes a justiça não chega sozinha. Ela precisa de alguém corajoso o suficiente para documentar a verdade e inteligente o suficiente para escolher o momento perfeito para revelá-la ao mundo. 6 meses depois, Raquel Goldstein caminhava pelos corredores históricos de Harvard Law School, carregando livros que custavam mais do que sua mãe ganhava em um mês como zeladora. A ironia não passou despercebida. A garota que havia sido humilhada por não pertencer à elite agora estudava na universidade mais prestigiosa do país com bolsa integral. David Steinberger, por outro lado, passava seus dias em uma cela federal aguardando julgamento por 47 acusações de fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Seus advogados haviam conseguido apenas adiar o inevitável, uma sentença que poderia chegar a 25 anos de prisão. A investigação revelou um esquema de corrupção que se estendia por mais de uma década, explicava a repórter da CNN na televisão da biblioteca de Harvard, onde Raquel estudava. As evidências fornecidas por uma fonte anônima, mais tarde identificada como uma menor de idade que preferiu não se identificar, levaram ao maior escândalo de corrupção imobiliária na história de Manhattan. Professor Mitchell, que havia se tornado mentor oficial de Raquel, se aproximou com uma pilha de jornais. Você viu? O Wall Street Journal dedicou 3 páginas inteiras ao caso. Eles estão chamando você de a whistleblower mais jovem da história corporativa americana. Raquel sorriu discretamente. Prefiro ser chamada apenas de estudante de direito. Modéstia não vai mudar o fato de que você desmantelou um esquema criminoso de $200 milhões usando nada além de paciência, inteligência e coragem moral, Mitchell observou, sentando-se ao lado dela. Harvard recebeu 847 pedidos de transferência apenas neste semestre. Parece que sua história inspirou alguns jovens a acreditarem que meritocracia ainda existe. O impacto do caso havia se espalhado muito além do mundo corporativo. Sarah Goldstein, mãe de Raquel, havia sido promovida supervisora de Facility Management na Wealthmax Corporation, que agora era administrada por um novo CEO comprometido com práticas éticas. A empresa havia implementado um programa de bolsas para filhos de funcionários e mudado completamente sua cultura corporativa. Sabe o que é mais satisfatório? Raquel perguntou, fechando seu livro de Constitutional Law. Não é ver David na prisão ou saber que ele perdeu tudo. É saber que mais de 200 famílias trabalhadoras conseguiram oportunidades reais por causa das mudanças que aconteceram. Professor Mitchell assentiu. A melhor vingança realmente é viver bem, e garantir que outros também possam viver bem. Naquele momento, o celular de Raquel vibrou com uma notificação. Era um e-mail de uma produtora de documentários querendo contar sua história, seguido por convites para palestrar em 3 universidades diferentes. Empresas de todo o país a procuravam para consultoria sobre ética corporativa, mesmo ela sendo apenas uma caloura de direito. Professor, ela disse, mostrando os convites, como uma garota de 14 anos vira referência nacional em justiça corporativa em 6 meses. Simples, Mitchell respondeu com um sorriso. Você provou que idade, origem social e conta bancária não determinam o valor de uma pessoa. Você mostrou que verdadeira liderança vem de caráter, não de privilégio herdado. Enquanto isso, em uma cela federal do outro lado do país, David Steinberger lia uma carta de seu próprio filho, cortando todos os laços familiares. A Steinberger Associates havia declarado falência, suas propriedades foram confiscadas pelo governo para compensar impostos não pagos, e sua ex-esposa havia revelado publicamente anos de abuso emocional que ela havia silenciosamente documentado.
O homem que um dia controlava um império de 800 milhões de dólares agora possuía apenas o uniforme laranja da prisão e a amarga consciência de que havia sido destruído por uma adolescente que ele considerará inferior. A ironia, Raquel refletiu mais tarde, durante uma entrevista para Harvard Law Review, é que David sempre teve razão sobre uma coisa: este mundo realmente é sobre meritocracia. Ele apenas nunca imaginou que seria julgado pelos mesmos padrões que usava para humilhar outros. A história de Raquel havia se tornado lenda nos círculos acadêmicos e corporativos. Universidades a convidavam para palestras sobre ética, empresas a consultavam sobre práticas inclusivas, e jovens de todo o país a viam como prova de que o sistema ainda podia funcionar quando pessoas corajosas decidiam fazer a coisa certa. 6 meses após aquele dia devastador no 47º andar, Raquel recebia o primeiro de muitos prêmios que viriam, o National Youth Ethics Award, entregue pessoalmente pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos. Quando criança, ela disse em seu discurso de aceitação: "Aprendi que existem 2 tipos de poder no mundo, o poder sobre outros e o poder para outros." David Steinberger escolheu o primeiro e descobriu que é temporário e destrutivo. Eu escolhi o segundo e descobri que é permanente e transformador. A plateia de 2.000 pessoas se levantou em ovação. No fundo do auditório, Sarah Goldstein chorava de orgulho, lembrando-se das noites em que limpava escritórios enquanto sua filha estudava na biblioteca, sonhando com um futuro que parecia impossível. A lição era clara e poderosa. Em um mundo onde privilégio muitas vezes mascara incompetência e arrogância, apenas a verdadeira excelência prevalece. Raquel havia provado que quando você combina inteligência genuína com coragem moral, não apenas vence, você transforma o jogo inteiro para as próximas gerações. Se esta história de justiça e superação tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que provam que a verdadeira vingança não é destruir seus inimigos, mas construir um legado que eles jamais poderiam imaginar alcançar.